O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Alto Giro Veículos, Geiger e Claro. Apoio CDL e Cindy Lojas. Juntos pela tua aprovação. Olá pessoal, estamos aqui para o 4º episódio do podcast em parceria com Totem Vestibulares, com o Diário de Santa Maria e CDN. E hoje a gente está em casa, hoje a gente vai falar de linguagens. No outro dia a gente fez o episódio com matemática e agora eu tô aqui com a minha equipe, né? Com a nossa equipe de linguagens. Tô aqui com a professora Mariane de redação, tô com o professor Luciano de língua estrangeira e com a professora Vanessa de língua portuguesa. E eu também, Rodrigo, professor de literatura aqui no Totem Vestibulares. E hoje a gente quer fazer esse bate-papo descontraído com vocês, trazendo dicas, mas conversando para que a gente possa entender essa prova que volta depois de um tempo, mas que carrega uma tradição de muitos anos aqui na cidade de Santa Maria e no interior do estado do Rio Grande do Sul. E para a gente poder entender um pouquinho, conversar sobre linguagens aqui com vocês, eu gostaria de entender e perguntar para cada professor, porque a gente tem aqui, né, 4 componentes e redação que tem uma importância muito grande, né? E a gente pode notar uma coisa, né, que a UFSM trouxe para nós de diferente do Enem, já para começar, se a gente fizer uma baliza do Enem. Se no Enem linguagens pontua muito pouco, no vestibular do UFSM é o primeiro critério de desempate. Então modifica completamente a lógica. E a gente ainda sabe que redação tem um peso extra. Então assim, Mari, se eu pudesse fazer um paralelo para quem está nos assistindo agora, faltando pouquíssimos dias para a prova, e a pessoa vem de uma vida acadêmica que sempre fez Enem, que sempre estudou para isso, e agora vai encontrar a prova de redação da UFSM, o que ela vai encontrar no dia que ela for fazer a prova? Bom, oi para todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Na iminência da prova da UFSM, uma prova que a gente esperou muito, né, que voltasse aqui às nossas vidas, e a prova voltou, pessoal, com a perspectiva de gêneros anunciada em 2014, né? Então a gente tem como primeira mudança, Rodrigo, o gênero cobrado, né? A família dissertativa argumentativa, ela tá cheia de primos irmãos, como eu digo, e no Enem a gente faz o texto dissertativo argumentativo, porém na UFSM pode aparecer a solicitação ou de uma carta aberta ou de um artigo de opinião. 2 gêneros que querem saber a opinião do articulista, né? Porém, com uma formatação um pouco diferente. E a UFSM faz isso justamente para dar vida ao texto. Esses 2 gêneros aparecem nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, e a intenção da UFSM é cativar o público jovem, né, ao conhecimento de um gênero que eles podem depois reproduzir novamente numa produção, né? Porém, como um cidadão preocupado com uma determinada questão na sociedade em que vive. Entendi. Então a gente tem uma modificação de gênero, a gente tem uma ampliação, tem uma possibilidade, então não é um único Não é um único pedido. Ah, interessante. Então aqui a gente já começa com uma pequena diferença. Professor Luciano, seguir a ordem aqui, professor de inglês e de espanhol do Totem Vestibulares. A gente tem, aqui em espanhol, a gente tem um número maior de questões, né? Se a gente somar os 3 dias, né, desse processo seriado, a gente tem um número maior de questões de língua estrangeira do que a gente tem no Enem, né? Vão ser 9, né? 9 questões. Se não me engano, contra 5 do Enem, né? Então a gente tem uma ênfase um pouco maior agora em língua estrangeira. Pegando essa prova da metade do ano, Lu, o que a gente pode ver, o que esse aluno pode dar uma olhadinha agora, o que ele tem que trazer em conta para poder fazer essa prova do vestibular do UFSM aqui daqui a alguns dias? Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Como é que estão? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui, né, participando desse projeto, desse podcast. Rodrigo, estou feliz, né, pela língua estrangeira vir forte, né, nos 3 dias, nos 3 turnos de prova, nas 3 provas da UFSM, 9 questões no total, então uma composição muito, muito importante. Certamente vai ter um peso aí, né, uma definição muito boa. Tem algumas questões da língua estrangeira que sempre são importantes para qualquer prova, né? No caso da UFSM, eu começo o nosso papo destacando dois pontos, né? 2 aspectos da língua estrangeira que aparecem em todas as provas e que os alunos têm que dar uma olhadinha agora, que são conjunções, os conectivos, né? Lembrar da ideia de algumas conjunções, tanto do espanhol quanto do inglês, né? O idioma que cada um aí vai definir,
porque isso aparece muito na prova de português, espanhol, inglês, todas as línguas, né? Todos os idiomas. Então é muito importante. E aí, não é importante só para a prova de língua estrangeira ou para o português. Para a redação, como a Mari falou agora há pouco também, né? Esses conectivos são importantes lá porque são os elos coesivos. Na língua estrangeira, então, esse é um último olhar aí que eu acho muito, muito importante. Lembrar da ideia das palavras, as palavras que têm ideia de oposição, as palavras que têm ideia de concessão, causa, consequência, condição, isso vai ser importante. Para a leitura do texto também, né? Eu sempre digo em aula, a pessoa que decide fazer espanhol ou inglês na prova, espera-se que ela leia o texto como se ela estivesse lendo em português. Porque ela precisa entender o texto. É uma prova que vai trazer compreensão de texto. Sim. É uma prova que vai exigir um bom entendimento daquilo que vai ser colocado lá, independentemente do gênero textual. Se a gente tiver uma tira, se a gente tiver uma charge, se for uma notícia. E outro ponto, Rodrigo, que eu acho importante também na língua estrangeira, e que sempre aparece, é a questão de referencial. Questões que trabalham pronome. E aí eu posso ter um pronome complemento, né, nas duas línguas, aí eu posso ter um pronome que peça um referente que seja lá uma pessoa, que seja, né, algum lugar, enfim, né, mas uma palavra que já foi mencionada no texto e eles gostam muito de fazer isso. Pode ser um demonstrativo, pode ser um pronome relativo, por exemplo, isso aparece muito na língua estrangeira, né? Poderíamos abrir aqui um pouquinho no inglês, por exemplo, o them, it, né, her, him, são pronomes, né? Se a gente pegar lá these, that, tem pronomes aí que sempre aparecem. No caso do espanhol, les, lo, eso, por exemplo, se a gente pegar aí o la cual, los cuales, são palavras, Rodrigo, né? Sim. E tu como também prof de espanhol, né? Sabe que isso é um conteúdo importante. Vamos então aproveitar e criar uma expectativa no nosso público para deixar essas dicas mais específicas que aí a gente consegue. Então, assim, sintetizando, Lu, só para a gente poder, né? Eu posso dizer que então essa prova da UFSM ela vem com uma pegada assim que diferente, por exemplo, do Enem, com um pouquinho mais de gramática. Deu para sentir assim com alguns tópicos, não estou falando nem de uma gramática normativa, mas até de uma gramática de uso, assim, ela vem com um enfoque que o Enem talvez tenha deixado num segundo plano, assim. Aqui a gente bota a luz, então, num ponto que tinha ficado um pouquinho mais obscuro, assim, nos últimos anos. É o que eu espero, que a gente realmente tenha, pelo menos, assim, essas questões do uso, né, da gramática no texto. Sim. Nessas provas agora que a gente vai ver. Perfeito, né? Maravilha. Professora Vanessa, a gente conversou bastante depois da prova da UFSM, trocando impressões sobre essa primeira prova, que também foi uma prova que no seu edital colocou essa base nacional comum curricular, e a gente começa a entender com as conversas com as outras áreas, né, nos outros episódios dos podcasts, com os nossos colegas, que as especificidades de cada disciplina dentro da área, assim, são coisas que ficam muito marcantes, assim, coisas que a gente consegue ver melhor, coisas que a gente não consegue ver muito bem em algumas. O que a gente pode esperar dessa prova de língua portuguesa? Que impressões a gente pode dar para esse aluno a partir do que a gente viu na metade do ano e projetar para agora? Porque, né, o nosso aluno, nossa aluna, o espectador pode estar olhando esse podcast um dia antes da prova, né, como dica, né? Então o que a gente pode esperar disso, Vanessa? Oi, gente, é uma alegria estar aqui com seus colegas e com vocês para trocar essas ideias sobre a prova. Gostei da ideia de a gente partir de um comparativo com a prova do Enem. Acho que é a prova que o pessoal está acostumado a fazer, tem uma noção da sua abordagem. E eu começo falando da diferença de estrutura. A prova do Enem trabalha com um textinho por questão, às vezes um texto que é rico, mas que é explorado em um único aspecto. Na UFSM não, a gente tem um texto longo que vai ser muito bem explorado, porque terão 5 questões sobre um mesmo texto. Então, uma prova que vai fundo, pensando em toda a construção do texto. Eu gosto de fazer relação com a redação. Tudo aquilo que o aluno tem que pensar para montar a redação, na prova de português ele tem que olhar numa redação do outro, que estratégias aquela pessoa usou. Então, esse texto vai ser bastante explorado. E como que vai ser explorado esse texto da prova da UFSM? Pensando um pouquinho nas provas antigas
da Federal de Santa Maria, o que a gente esperava? Uma abordagem bastante gramatical, exploração de aspectos fonéticos de uma palavra, morfológicos, mas a prova do meio do ano nos surpreendeu porque focou bastante em outros 2 níveis da gramática, que são os níveis semântico, do sentido, e pragmático, do uso. Então eu poderia dizer que a prova da UFSM ela fica um meio termo entre a prova do Enem, bastante interpretativa, e a prova de uma URGS, que é bastante gramatical. O que a UFSM no meio do caminho faz? Ela pega um elemento da gramática, um substantivo, um adjetivo, uma conjunção, e ela quer saber que sentido teve isso para o projeto argumentativo do autor. Por que ele fez essa escolha, levando em conta o uso? Que função tem isso? Por que esse é um uso estratégico para atingir aquele objetivo? Então, é tudo muito em função da argumentação. Por que a gente escolhe as palavras que a gente escolhe quando a gente quer convencer alguém? Essa é a proposta da UFSM. Uma análise crítica sobre as escolhas linguísticas do autor, que muito me agrada. Se me permite, Por favor. Rodrigo, te escutando, Vanessa, né, e conhecendo os gêneros cobrados, né, a carta e o artigo, e agora te escutando em relação à prova de português, a leitura faz uma diferença imensa na vida do aluno no quesito escrever a redação da UFSM, né, e os alunos sentiram isso no treinamento agora. E na leitura e na interpretação e no entendimento e na resolução da prova de português, parece-me que também faz muita diferença. Então, sinto que essa prova está cobrando e exigindo dos candidatos inscritos uma leitura atenta, né? Uma descoberta não superficial da gramática, não querendo dizer que não é superficial, né? Mas uma descoberta na entrelinha daquele texto, digamos assim. Né? E eu acho que a leitura ajuda muito a expandir esse conhecimento de mundo do aluno para resolver a questão. Não sei se É justamente isso, é um novo olhar sobre o texto, né? Um olhar mais crítico e reflexivo sobre o texto. E eu quis puxar essa brecha justamente porque nós estamos num ano em que acabamos de ter a pesquisa sobre leitura do Brasil divulgada e nós temos um número ínfimo de leitores no Brasil. Então, uma prova que está exigindo uma perspectiva de gêneros, um texto que não é formulaico como o texto do Enem, que dá para ser mais engessadinho, né? E uma prova de português que voa um pouco, tira um pouco os pés do chão, faz a gente refletir sobre isso e o aluno tem que saber que ele precisa se preparar nesse sentido também, né? E isso me parece que vai ao encontro do que se falou no episódio 3 aqui, que era com matemática, que o professor Matheus fez a mesma analogia, assim, ele colocou a prova da UFSM entre uma aplicabilidade contextualizada do Enem, matemática, e perguntas diretas da URGS. E aí a UFSM contextualiza ali na matemática. Então, me parece que vai se criando já uma identidade de prova. Eu não sou o Enem, eu não sou a URGS, eu sou a UFSM e a gente vai marcar uma posição aqui. Então, isso também já começa a ser um índice do que a gente pode encontrar. Só para contribuir com vocês, a prova, por exemplo, de literatura, foi uma prova bem diferente, assim, alguns quesitos do Enem, porque não foi tão interpretativa, ela trouxe o texto, ela trouxe uma coisa que a UFSM segue usando, que me parece que é meio essência da UFSM, né? VOF, proposição 1, 2 e 3, isso se manteve, assim, e aí você tem mais de uma questão numa questão, né? Você consegue abordar mais de uma coisa. Então você tinha ali um aspecto interpretativo, mas depois você tinha um aspecto contextual, a produção do texto em determinada época, e a atenção na prova de literatura foi muito daquele pega-ratão, como era chamado, né? Aquela coisa que te distrai. E aí você tem uma proposição que está correta nas pontas e tem uma falha no meio. Então, também exige uma leitura atenta, não só do texto em questão, mas das alternativas que vão se apresentando. Então, é uma prova que me parece que vem para marcar uma posição e uma identidade de prova que vai se construir e que se renova, né, gente? Porque a gente olha para as provas antigas, Sim. Não é a mesma coisa. Ela pode manter uma essência de alguns elementos, mas é uma prova nova que acompanha as modificações do mundo, né? Sim. E a gente tem, né, essa ideia de ser uma prova que tem eixo, né?
que tem temas, né? Aqui a gente, na metade do ano, a gente já teve, né, 2 temas ali que permeiam toda a prova e vão conectando alguns elementos. E aí a gente escolheu saúde e educação um pouquinho para a gente poder pensar ou puxar algumas coisas que a gente possa encaminhar para essa ideia de eixo temático da prova. Eu queria entender uma coisa, Mari, assim, que, né, como um leigo na redação, assim. Quando a gente fala de saúde, educação, por exemplo, isso aí são 2 grandes eixos, me parece, né? E a partir daí é que eu posso tirar alguns temas. É isso, mais ou menos? Vou te dar um exemplo, tá? E vou continuar no nosso assunto, né? Por favor. Carência de leitura e de escrita, 2 pontos. De quem é a culpa? Esse pode ser o tema de um artigo de opinião, né? Nós temos 2 lados de uma moeda aqui, né? De quem é a culpa, o aluno precisa definir isso. A nossa sociedade está debatendo hoje sobre a carência de escrita e de leitura. É só a gente olhar nas redes sociais, né? Existem matérias compartilhadas com frequência. Então, a questão é, como é que eu saio do eixo da educação e penso num possível tema, né? Dentro do eixo da educação, nós estamos debatendo sobre o quê? Porque o tema do artigo de opinião, caso caia artigo de opinião, né, vamos deixar claro, já vou falar da carta aberta, envolve uma polêmica atual, algo que o jovem está inserido, uma discussão de agora. Então, não faz sentido cobrar uma coisa que não tá pulsando ali, né, em nossa sociedade hoje. Vai ser um tema muito atual. Tá? Tanto que o eixo da tecnologia, que já caiu, por isso nós não colocamos como um debate possível, né? Foi a proposta de redação do artigo de opinião do vestibular extraordinário, tem muita afinidade com a vida do vestibulando. Então, dentro do eixo da educação, por que não o candidato ser convidado a escrever sobre de quem é a culpa sobre essa carência de escrita e de leitura que vem impactando a nossa sociedade? E aí vale lembrar que nós precisamos assumir um ponto de vista. Por mais que existam vários culpados, se a gente for apontar aqui, a balança tem que pesar mais para um lado, né? E aí você faz um artigo de opinião. E pensando numa carta aberta, né, e caindo no eixo da saúde agora, a carta aberta ela exige um incômodo, eu preciso me incomodar acerca de algo, e aí eu vou manifestar esse meu incômodo publicamente para alguém. Entendi. Então, tendo em vista que o número de crianças obesas no Brasil vem aumentando significativamente, né, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, eu comprometida, né, com a minha sociedade e desejando o melhor para toda a sociedade, escrevo uma carta aberta aos pais, Entendi. A fim de alertá-los sobre os riscos da obesidade infantil. Então eu vou pensar em 2 argumentos que servirão, pessoal, de alerta para esses pais, tá? A carta aberta ela precisa desse tom para cativá-los a uma mudança de postura dentro dos seus lares. Então percebam que são 2 gêneros que aparecem de modo diferente, mas eles em nenhum momento saem de uma vertente de debate muito atual. Então, estar ligado, ser um leitor, faz muita diferença no teu sucesso, né? No teu bem viver dos dias do vestibular. Tá? Fechando o assunto e a importância da escrita e da leitura. Mari, só antes de eu passar a bola aqui, só para eu entender, assim, a pessoa que está em casa olhando, faltam poucos dias, eu não tive muito tempo, eu consegui agora férias no trabalho e eu preciso dar uma preparada agora nesse momento. Quantas linhas ele vai encontrar? Em quantas linhas eu vou montar isso aí? Que é uma pergunta que surge. Ótimo. Assim. A folha da UFSM tem 30 linhas e não tem linha especial para título. Perfeito. Então o título vai na linha 1, o começo do texto acontece na linha 2. Nós não falhamos linha entre título e primeiro parágrafo. Caso caia a carta aberta, o aluno precisa também reservar uma linha especial para a assinatura. E vamos agora sinalizar aqui para você que não conseguiu treinar, né, que você não assina com o seu nome, é um concurso. Então vai aparecer lá no comando, como você não pode, né, assumir a sua identidade, assine no lugar do remetente como cidadão comprometido. E aí todo mundo vai assinar com o mesmo nome. Entendi. Boa essa dica aí Já te salvei um pouquinho. Né, o cara, né, a redação não pode. Carlos Rodrigo Santana Bentancur do CPF não pode, né? Não podemos nos revelar tanto. Tá, botar nome, sobrenome, endereço, nem pensar. Exatamente. Então na carta, boa. Porém, se me permite, a experiência pessoal, né, Lu? Sim. Pode aparecer
nesse gênero. Eu relato, posso, né? um relato, pessoal. um detalhe, Não muito longo, sem né, Mari? revelar, obviamente, a identidade, né? Pode aparecer. Vou dar um exemplo, tá? Porque eu acho importante, já que a gente está nas Sim, proximidades sim, da sim, prova, e até para que todo mundo consiga compreender mesmo. Eu vou, como um cidadão responsável, escrever a todos os moradores da minha cidade, e aí eu posso revelar a minha cidade. Carta aberta aos Entendi. moradores de Santa Maria. Perfeito. Mas o menino que vem de Jaguari fazer a prova pode escrever no título da sua carta aberta que para os seus conterrâneos, né? Ok? Então eu já revelo algo da minha vida pessoal. Aí eu vou escrever sobre os riscos da dengue para cativar os moradores da minha cidade, especialmente no verão, a uma conduta coletiva, né? Para que a gente não viva surto sempre no verão. Pois bem, eu posso, num argumento, revelar a dor de ter perdido um ente querido Perfeito. por conta de um caso grave de dengue. Isso pode sensibilizar o meu interlocutor. Então, na carta aberta, eu posso dar uma abertura de experiência pessoal, mas não vou assinar com o meu nome. Vanessa, Eu queria aproveitar o gancho, porque vocês falaram do relato pessoal, né, como uma estratégia ali no texto. Exatamente isso é o que você vai precisar observar num texto que vai estar pronto na prova de língua portuguesa. A UFSM gosta do texto argumentativo porque ali vai haver uma riqueza de estratégias. Então, às vezes, o autor que está escrevendo ali está usando um relato pessoal para fundamentar o seu ponto de vista, ou está utilizando dados, uma prova concreta, ou está citando uma pesquisa que foi feita. E uma outra estratégia, Mari, e aí eu queria conversar contigo para ver como é que isso se comporta na redação. A UFSM, ela disse, né, pelas habilidades que divulgou, que vai cobrar do aluno uma noção sobre o que significa sustentar, negociar um ponto de vista ou refutá-lo. Ótimo. Né? Então, na sustentação, eu tenho a minha tese, eu quero defender meu ponto de vista e vou trazer diversas estratégias para provar e para defender o meu argumento. Sim. Quando eu refuto, eu trago uma outra voz no meu texto e mostro que eu sou contra. Então, o que me importa é destruir o argumento contrário. E na negociação é um meio termo. Eu considero o teu argumento, acho que tu tens razão, mas eu rebato, eu ajusto e dou uma ideia melhor. Na redação, ele poderia trabalhar com uma negociação ou é muito melhor ele assumir de fato um ponto de vista mais sem ficar em cima do muro, por exemplo? Assim, ó, Vanessa, tocou no ponto dos dois gêneros que podem aparecer. E a gente não combinou, tá, pessoal? Parece que a gente sentou e fez uma reunião. Tá tudo fluindo muito bem. E é muito importante que vocês absorvam o que a prof. Vanessa falou agora e o meu complemento. Existe, dentro desses dois gêneros que podem aparecer na prova, a situação comunicativa, né? Então, esse gênero ele já parte disso. Ok, ponto. Até aí tudo bem. Só que, considerando os temas que vão aparecer, eu tenho minhas marcas linguísticas no texto, né? Eu posso escrever na carta, por exemplo, muito me incomoda tal coisa. E ali eu tenho a minha posição, né? Só que existem outras pessoas que também estão debatendo neste momento sobre isso. E eu sou uma boa articulista se eu consigo, além de manifestar o do meu ponto de vista e brincar com as minhas panelinhas, como eu digo, também ir ver que panelinhas que os outros estão lá usando nas suas brincadeiras. Então, a contra-argumentação é um recurso muito rico e me valer de um posicionamento, por exemplo, considerar que muitos indivíduos culpabilizam e com razão a escola sobre a decadência da escrita e da leitura, pode aparecer no meu texto, sendo que a minha tese é que a família é a maior culpada. Entendi. Porque não é fácil fazer isso. Porque o contrário disso é o que a gente faz no Enem, o arroz com feijão, né? Isso se deve à omissão governamental e a tal coisa. E isso que a gente está fazendo agora é a construção de um raciocínio que considera não só o nosso próprio ponto de vista, mas também todo o diálogo de uma sociedade acerca desse tema. Vou usar um tema bem polêmico, tá? Para todo mundo que está polêmico demais para o UFSM, mas para todo mundo entender, assim, até porque é algo que está sendo muito debatido agora, né, no Brasil e no mundo. Peguemos a questão do aborto, tá? Existe a tese favorável e existe a tese contrária, sim? Quando uma pessoa faz um texto opinativo, pensando num texto opinativo clássico, a pessoa pensa assim, sou favorável, sou contrário, por isso, e ela foca no dela. E faz o texto dissertativo, argumentativo dela. Agora, com esses gêneros,
eu penso no meu projeto de texto, sou favorável por isso, sou contrário por isso, e eu penso nos 4 argumentos. Por quê? Porque eu posso ter a tese X ou Y, mas em algum momento do texto eu vou capturar um argumento que não faz parte da espinha dorsal do meu pensamento para aparecer no meu texto. Por isso que treinar esses 2 gêneros é muito importante. Não é tão simples nem corriqueiro fazer isso, né? E só para fazer uma relação, né? A questão que a Vanessa colocou das estratégias argumentativas e a Mari complementando agora, na língua estrangeira, isso pode também, né, aparecer numa questão assim, pedindo exatamente para identificar, por exemplo, uma estratégia argumentativa, e aí eu repito a importância de o aluno, nessa reta final agora, por exemplo, dar uma resgatada nas conjunções, nos conectores, nas palavras que ligam as orações, porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma contra-argumentação, e isso pode acontecer lá na prova de língua estrangeira e daqui a pouco vira uma questão, ele vai precisar conhecer as conjunções concessivas, adversativas do espanhol ou do inglês. Então, esse reconhecimento de uma estratégia argumentativa pode aparecer na prova de espanhol, pode aparecer na prova de inglês. E, inclusive, não só de de português. E de português. E de literatura. E de literatura. Tá tudo interligado. E na tua redação, a gente na linha 14. E mais, daqui a pouco a gente pode ter uma questão pedindo também o reconhecimento do tipo de texto, da tipologia, né? Se eu tenho ali um texto mais narrativo, mais descritivo, predominantemente argumentativo, que é uma característica muito do Enem, porém, não está descartado a gente ter esse tipo de questão também na prova da UFSM. Eu quero lembrar que esse tipo de questão cai na URGS, né? Se a gente pegar, por exemplo, a gente já teve questões na URGS, por exemplo, que é uma prova que cobra bastante conteúdo e tal, regrinhas e tal, mas a gente já teve questões aí na prova de língua estrangeira pedindo exatamente essa questão de reconhecimento da tipologia textual. O que predomina no texto? Pode aparecer também esse tipo de questão na língua estrangeira. E na literatura, Lu, para também falar um pouquinho da literatura para o pessoal, é uma coisa que eu chego a dizer em aula, assim, ó, se a última estrofe do poema começou com mas, agradece. Porque você vê uma construção do argumento e aí você vê que ele vai terminar negando o que ele falou e introduzindo um argumento mais forte. E isso, às vezes, pode vir. Essa é uma questão. E vocês estavam falando um pouquinho, a Vani falou na questão dos argumentos, de refutar, sustentar. A Mari está falando nos 2 gêneros, né? E aí uma questão que é histórica da UFSM, que pode vir na prova de sábado de tarde, é uma carta. Que é a carta do Pero Vaz de Caminha, que é a nossa carta inaugural. E a partir de algumas coisas, das próprias conjunções ou de alguns outros elementos linguísticos, a gente pode ver um posicionamento desse autor que está escrevendo uma carta ao rei Dom Manuel, porque ela não nasce como literatura, ela vira literatura depois, ela é um documento oficial, né? E é muito interessante porque ele começa assim, não porei aqui mais aquilo do que vi, nem para formosear, nem para fear. Então parece, não vou botar nada para fazer literatura. Só que ele fala isso e ele usa uma conjunção aditiva. Não porei aqui mais aquilo do que vi. E me pareceu. Então ele termina dizendo, eu não vou botar aqui nada, mas eu vou dar minha opinião sim, eu vou falar o que eu achei sobre isso aqui que eu vi. Então não vai ser ilesa a carta. E no final ele termina inclusive dando um conselho para o rei Dom Manuel. Porém, o melhor fruto que se possa fazer será a melhor semente que Vossa Alteza em ela deve plantar, será salvar esta gente. Então ele já aponta para um ideal catequético que vai ser feito pelos jesuítas. E aí a gente pode entrar num outro eixo de uma carta e ficar muito tranquilo, que foram os responsáveis exclusivos pela educação no Brasil, até Marquês de Pombal. Então a gente pega um eixo e a gente começa a pensar aqui e faz um questionamento e uma provocação, e a gente começa a pensar nas nossas especificidades e vai enxergando, né, possibilidades de questões, né, Mari? E aí, Rodrigo, agora já dá pra gente sinalizar 2 dicas que o Rodrigo deu sobre carta. A primeira delas é que a carta é escrita em primeira pessoa. O remetente escreve em primeira pessoa essa carta, né? Sim. Não há discurso impessoal, então a gente escreve o ano inteiro pro Enem, no impessoal, e aí chega na hora da carta e às vezes até uma modalizaçãozinha sai de modo impessoal, né? A escrita em primeira pessoa.
E a segunda dica que o Rodrigo deu, né, que Dom Manuel recebeu e leu, e agora o Rodrigo deu para ti, é que lá no final da carta, o articulista, né, o remetente, nesse caso, na carta, ele deixa alternativas para o interlocutor. Então, ele acabou sugerindo algo lá no final. Exato. E isso também aparece nos critérios de avaliação da UFSM. Boa, então Mari, você falou de impessoalização, né? A carta que é o contrário disso, que é pessoalizar. Isso me fez lembrar de gramática também. Não sei se a gente está dando conta de deixar claro o tanto que a prova é interpretativa e ao mesmo tempo é gramatical. Prof, mas onde que tu viu gramática lá? Como é que eu percebi que tinha uma refutação? Porque tinha conjunção máxima, né? Como é que eu percebi que o texto é impessoal? Porque não tinha referência à pessoa. E como é que se fez isso? Se usou voz passiva, analítica, sem o agente. Se usou sujeito indeterminado. Por isso que eu sei que não é pessoal o texto. Então eu consigo perceber a estratégia usada, eu consigo perceber sentidos sendo construídos, porque eu conheço e identifico um elemento da gramática e sei como ele funciona. Exato. É assim que se dá a interpretação do aspecto gramatical. E aí a gente abre um novo parágrafo, né? Quanto mais o seu aluno conhece a gramática, melhor ele lê, melhor ele interpreta, melhor ele responde as questões. Exato. Então, às vezes, era uma questão de leitura e interpretação, que com a riqueza da gramática você acertaria com mais facilidade. Porque isso é uma coisa, né, que a gente internaliza desde a escola. Quando fala em gramática, a gente pensa em análise sintática. Então tem que classificar sujeito, classificar oração, e não é isso, né? Não é só isso. Isso é uma parte, isso aí é um olhar, a gente olhar, fazer uma análise sintática, mas esses elementos gramaticais, eles estão operando, porque a gramática, ela não nasce antes da língua, né? A língua nasce, a gramática vem da conta disso. Então, o que a gente está fazendo agora, me parece, o FSM, pelo que a gente está entendendo, é isso. Ó, eu tenho aqui um texto vivo, eu tenho vida aqui, eu tenho discurso posto, e para isso, alguém usou elementos que operam na língua, que são elementos gramaticais, e a gente tem que reconhecê-los. Eu não preciso dizer daqui a pouco que o mas é uma conjunção adversativa, mas eu preciso entender que ele está negando o que se falou, ele está refutando para dar um argumento que tem um pouco mais de peso. Então eu já estou entendendo o que ele está fazendo. Ele não está ali sem querer, Exatamente, né? Tem eu não preciso dizer que ele é adversativo, mas eu tenho que entender que ele está fazendo isso, né? É a questão de... A gente pode não encontrar uma questão direta sobre isso, pedindo nomes, mas eu preciso conhecer as conjunções. Não estão dissociadas, né? Não há uma separação. Então, é como a Vanessa falou, eu preciso conhecer os elementos, as classes gramaticais e tal, para poder fazer um entendimento do texto. No caso das conjunções, na prova do meio do ano, por exemplo, tinha uma questão de conjunções, mas a palavra conjunções não apareceu. Né, eles perguntaram como estavam funcionando as relações lógico-semânticas. A conjunção não é a que faz a relação entre as ideias? Essa relação não tem que ser uma relação lógica de sentido? Então, no fundo, é conjunções, mas pensando no papel que ela exerce no texto. Boa. E isso aparece nos critérios também. Nos critérios de avaliação dos gêneros. Há uma identidade, o uso estratégico que a criação dessas relações lógico-semânticas. Uma pessoa que escreve um bom texto tem uma riqueza nesse sentido. Então, não é usar por usar. É estrategicamente... Exatamente. Por exemplo, eu não tenho como fazer uma contra-argumentação sem usar um elo coesivo. E aí a gente cai nas conjunções. Agora, eu não vou usar se não for necessário. Exato. Então, não é quantidade. É a qualidade do uso, é o uso estratégico no texto. Exato, né? Não adianta, eu quero ir, mas eu fui. Tá, então tu não tá usando, tu não tá operando, não tá fazendo uma relação lógico-semântica, né? Eu queria ir, mas eu fui, então... E Rodrigo, deixa eu te perguntar, claro. Assim, quadros, momentos da literatura que envolvem... É mais poesia, é mais... período literário, que é livro? Misturou, que é? Misturou. A UFSM... Esse ano não tem leitura obrigatória, tá? Que historicamente foi uma prova que sempre teve leitura obrigatória, mas ela deu uma deixa que utilizará obras clássicas da literatura brasileira. Na metade do ano a gente viu Oswald de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, então foi em grandes nomes assim da literatura brasileira. E misturou, Mari.
Misturou, pediu nas proposições um conceito, a interpretação do texto que estava ali, elementos estruturais da literatura, então juntou. E a prova de artes, assim, ela veio bem específica, assim, de você conhecer, por exemplo, história do cinema. Veio história do cinema, assim. O cinema começou com Thomas Edison, tipo, era uma das proposições. Aí depois os irmãos Lumière fizeram, ele vem do fotoscópio ou de uma projeção, coisas bem específicas. Pegou um quadro também e jogou ali para nós só o nome do movimento, é op art, é pop art, deu um texto. E fez relação também, assim, com vários movimentos artísticos, Renascimento, Barroco, Então, era e conhecer- aí Que colocou... poderia ser um pouco mais subjetivo. Não foi, Não a foi. artes não foi, Então, literatura teve conhecer questões... um pouco da história da arte também, então, né? Não, Porque é sobre a tem história uma da questão arte. histórica Foi aí. muito clara da história da arte. E houve também um diálogo, assim, eu me lembro que até teve gente que saiu da prova da manhã, que amanhã teve humanas, e me disse assim, eu fiz artes agora também. E não eram questões de história, abordando a Semana de Arte Moderna, então apareceu uma Bapuru na prova de história. Né? E aí de tarde apareceu de novo no modernismo com o quadro da Tarsila. Então apareceu ali uma Tarsila, pedia para você saber que era da Tarsila, mas também tinha uma ideia do que estava por trás do modernismo brasileiro. Então foi uma prova que ela juntou o aspecto semântico, o aspecto de sentido de um texto, interpretação, mas também ela te trouxe esse artista de qual movimento literário. E esse movimento literário se destaca por quê? Né? Então ela englobou ao assim, conteúdo. ela englobou conteúdo assim, que são coisas às vezes que para nós da literatura, às vezes no Enem a gente fica um ano inteiro falando de habilidades, competências e os alunos às vezes nos olham e dizem, mas que eu não vi, eu não vi cair, para mim foi tudo interpretação. Não, assim, tinha uma habilidade por trás, que é por isso que a gente gosta muito de explorar habilidades e competências em aula para o aluno entender, isso aqui, essa habilidade, ela pode aparecer contigo com Machado de Assis, com Patativa do Assaré, tá? Que pode ser, ou pode ser com um poeta regional goiano que publicou seu primeiro livro em 2018 e que a gente não conhece, mas ele está te cobrando, ele quer que você use essa ferramenta. A UFSM aqui fez uma opção pelos clássicos e jogou essa situação, né? Então, isso aparece. Para a gente poder também agora deixar alguma coisa assim para quem está nos assistindo, gente. A gente consegue deixar assim uma dica assim para a gente poder pensar assim, cada um a sua. Eu vou dessa vez eu vou inverter um pouquinho a ordem, Mari, para a gente saber se a gente pode, se a gente pode, porque isso também a gente percebeu que foi uma diferença entre as áreas. A gente enxergar meio o que é primeiro dia, domingo de manhã e domingo de tarde, o que vai vir no PSS 1, o que vai vir no PSS 2, o que vai vir no PSS 3. Às vezes alguns conteúdos. Isso aí também, o pessoal falou, isso aqui pode vir no 1, no 2 e no 3, porque é um conteúdo englobante, né? Sim. Então, isso aqui tem matemática, que às vezes a gente pensa nas exatas, assim, tem conteúdos, isso aqui pode vir no 1, no 2 e no 3, porque probabilidade pode aparecer, né, com a aplicação de outras coisas. A gente consegue apontar algumas coisas assim, eu tô assistindo isso aqui dia 10 de janeiro, eu tô assistindo esse podcast aqui dia 10 de janeiro. Eu tenho, então, 2 dias valendo, assim, para mergulhar. Em que eu vou mergulhar em língua estrangeira, Luciano? O que eu não, assim, eu não vou deixar de fora? Perfeito. 3 pontos, tá? 2 eu vou reiterar pela importância, né? Então, de novo, assim, eu tô na véspera, que nem o Rodrigo falou. O que eu olho agora? Vamos lá. Dá uma olhadinha nos pronomes, tanto no espanhol quanto no inglês. Por quê? Porque é muito comum uma questão de referencial e para a compreensão do texto. De novo, conjunções, tem que olhar. É muito importante para a compreensão do texto e para uma possível questão direta, específica, cobrando ou a troca de um termo pelo outro, uma questão de sinonímia, ou pedindo a ideia de determinado conector. E por fim, Rodrigo, um aspecto que eu não tinha falado ainda, mas que para qualquer uma das duas provas, em inglês ou espanhol, que é tempos verbais. É muito importante uma última olhada aí para verbos. E quando eu falo em verbos, é incrível como cada língua, cada idioma tem as suas especificidades, né? Por exemplo, tem algumas características do espanhol que não existe no português, no uso. Né? A maneira como se fala no espanhol, a gente não fala exatamente igual no português.
Então, esse, por exemplo, pretérito simples e composto, né, lá do espanhol, lá no inglês, né, sem entrar muito na questão específica, mas lá no inglês, por exemplo, um present perfect, que é o tempo perfeito, né, que eu tenho o verbo have como auxiliar, enfim, né, é bom dar uma olhada nesses tempos verbais. E aí, por duas razões. Uma, para eu poder ler o texto com qualidade, como se eu estivesse lendo na minha língua, né, em português, ou seja, fazer um entendimento completo, pleno do texto, e para uma questão que pode vir pedindo uma relação entre tempos verbais, qual que dá para trocar por qual, por exemplo, uma relação ali pedindo, por exemplo, se o tempo verbal ali se refere a uma ação acabada, se refere a uma ação que guarda uma relação com o presente, o inglês tem muito isso, por exemplo. Então, nessa reta final, Rodrigo, esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E só para fechar aqui, e aí eu sei que a Vanessa se preocupa muito com isso também, que a gente comenta muito em aula, né, Vanessa? Que é o cuidado com o enunciado, a leitura do enunciado. O enunciado muitas vezes ele termina com expressões do tipo decorrente de, decorre de, em decorrência de, devido a, implica, acarreta, ou seja, eu preciso olhar para o enunciado da questão e entender realmente o que a questão quer de mim. Ela está me pedindo uma causa, uma consequência. O que a questão, o comando, né? A injunção dessa questão, ela quer o quê? Porque às vezes não é nem o entendimento do texto. Eu entendi o texto, peguei a ideia, mas eu não me liguei numa expressão do enunciado. E eu achei que fosse uma consequência que eles estavam pedindo, mas era uma causa. E aí tu tem, às vezes, na alternativa, as possibilidades. E né? nem é uma prova que é tão rápida, né? Dá tempo de eu ler com calma. Exato. Aí que tá, Mari. E é muito importante, não dá pra menosprezar essa parte, Esse é um sendo ponto importante. que tem tempo pra ler com calma. Tempo. E aí, Mari, a importância de ler o texto todo. De fazer uma boa leitura, né? Na língua estrangeira, por exemplo, né? Já vai lendo, já vai destacando ali as palavras que chamarem a atenção. Cuidem muito, né? Na língua estrangeira é muito comum eles destacarem já no enunciado expressões do texto. Em itálico, ali entre aspas, né? Quando no enunciado há uma expressão destacada, a resposta da questão passa por ali. Eu preciso muito focar nessa expressão destacada para olhar com carinho para as alternativas e a resposta tem diretamente a ver com aquela expressão. Perfeito. E aí o conhecimento de vocabulário, né? Importante. Sim. Perfeito. Vanessa, o que nós podemos pensar agora assim para essa língua portuguesa que se apresenta? Ótimo. Eu vou te ajudar a pensar na prova nas 3 provas, né? Nos 2 dias de provas, 3 provas, porque o lançamento daquelas habilidades pode ter te deixado confuso. Tem habilidades que se repetem nos 3 anos PS1, 2 e 3. Exatamente. E de fato, gente, é porque não tem como não repetir algumas coisas. Todas as 3 provas vão partir de um texto que pertence a um gênero textual. Então, gênero textual está em todas as provas. Toda a prova é construída, todo o texto é construído com uma variação linguística específica, um nível de linguagem específico. Então, variação linguística está em todas as provas. Estratégias argumentativas estão em todos os textos. Vai ter texto nas 3 provas, portanto, estratégias podem ser cobradas nas 3 provas. Agora, algumas estratégias argumentativas exigem o domínio de alguns níveis da gramática que a galera do primeiro ano domina, ou a do segundo domina, ou a do terceiro. Então, no primeiro ano, qual vai ser o ponto numa questão de argumentação? Como que os adjetivos e substantivos usados ali, por que ele escolheu esse substantivo e não aquele outro, né? Por que ele escolheu esse adjetivo, ele indica uma opinião positiva, ele é favorável ou não, né? Então, como substantivos e adjetivos podem estar expressando a opinião do autor, né? No segundo ano, né, no PSS2, na segunda prova, aí já pode vir uma classe gramatical que demanda um pouco mais de conhecimento, né, de aprofundamento, que é o verbo e a conjunção. Os verbos ajudam muito a manifestar o posicionamento do autor. E a UFSM tem um apreço pelos verbos, gente. Ficou nítido ali na prova do meio do ano. Como alguns verbos indicam, né, o grau de comprometimento do autor, se ele está certo do que ele está dizendo, se ele quer indicar que isso é necessário, ou que é uma obrigação, ou que é provável, não é certo, ou que é uma permissão. Né? Na língua estrangeira, os modalizadores também são bastante cobrados. É aquela coisa, será que
ele diz e ele explica é a mesma coisa? Exatamente, né? a carga semântica, A carga semântica do dos verbo, verbos, né? exatamente. Eu queria aproveitar quando a Mari falou sobre as vozes de um texto, a importância de trazer outras vozes. Como é que a gente introduz uma voz num texto? Com discurso direto ou indireto. E ele geralmente começa com um verbo do tipo, o fulano diz, o fulano explica, o fulano conclui. É a mesma coisa dizer que ele diz e que ele conclui? Não, quando eu digo que ele conclui, eu já tô querendo chamar atenção para essa frase que eu vou citar. Olha só, o fulano fez uma análise e concluiu isso. Não é um simples dizer. Então, um verbo é escolhido por um propósito. E aí, as conjunções também no segundo ano, tudo que o Lu já falou, relações lógicas, precisa ter cuidado porque às vezes, gente, uma mesma conjunção, você decora, né? Conjunção como? Comparação. Mas a conjunção como que tá lá na UFSM não indica comparação. Dependendo do contexto, ela pode indicar uma causa, ela pode indicar uma conformidade. Apareceu essa questão. Apareceu, exatamente. Né? Então, sempre considerar o contexto. E aí eles cobraram a relação lógico-semântica do como. Porque uma palavra pode ter mais de uma ideia, né? Tu te liga, criatura, se tu tá assistindo. Mas só para pegar rapidinho, a Vanessa falou algo muito importante, e que a Mari fala muito em aula também, que é... e tu falaste do verbo, né? Mas daria para jogar para outras classes gramaticais. Que eu não uso um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio sem ter um propósito. E aí vem a escolha lexical, né, Mari? Sim. Tão importante. Um item avaliado. Exatamente. Por que eu estou escolhendo tal palavra? Ela tem que ter um propósito. E esse propósito é que vai marcar a intenção, né? A intenção, o propósito daquele texto. E isso pode até se virar uma questão da própria língua estrangeira. Toda essa questão que a Vanessa falou, da diferença de sentido entre os verbos, diz e explica, por exemplo, que apareceu na prova, pode aparecer também, só que, claro, direcionando para o inglês, direcionando para o espanhol. É uma possibilidade. Eu só quero dar dois exemplos sobre essa questão dos verbos, né? Para linkar com os nossos eixos temáticos, que eu ainda não fiz uma relação aqui. Por exemplo, no caso da educação. Quando a gente diz assim, ó, a educação é um direito de todos e deve alcançar exatamente toda a população. E deve alcançar. Esse deve indica que é obrigatório, que é necessário que alcance. Agora, se eu tenho um texto que diz assim, olha, os índices de educação devem melhorar no próximo ano. Esse deve não é obrigação, não é que eu estou obrigando o índice a melhorar, eu não sei se vai melhorar, deve melhorar. É um deve, é o mesmo verbo, só que aqui ele está sendo usado para indicar probabilidade, percebe? Então é nesse sentido. Um segundo exemplo, agora pensando no eixo da saúde, né? Eu coloquei numa questão do simulado até, que versava sobre saúde, uma manchete de jornal que dizia quase metade da população se automedica. E eu perguntei se era a mesma coisa dizer 47% da população se automedica. Se o efeito de sentido era o mesmo. Gente, o sentido é o mesmo. 47% é quase metade. Eu não sou da matemática, mas eu tenho essa noção. Né? Eu fiz letras, mas eu posso 47% de fato é quase metade. Mas o efeito que isso gera na manchete muda. Quase metade. Fica ressoando aqui no leitor metade da população se automedica. Então perceber que a escolha não é aleatória. Quando a gente ouve, né? Só pra gente, pra cada um poder, que a gente tá com um tempo bem corrido pra gente poder dar a palavra pra todos, assim. Mari, eu só vou dar aqui muito rapidamente, eu quero passar a palavra pra pegar os dias de prova. Só quero dizer que na prova de literatura e artes me parece que a gente vai conseguir enxergar os dias, porque me parece que vai ver cronologicamente. E o que a Vanessa explicou, assim, ó, de maneira muito didática, que ficou muito claro, sim, as habilidades se repetem, porque é exatamente isso. Só que talvez eu encontre a habilidade de poder entender a produção e circulação de um texto literário. Na prova do PSS1 vai ser com caminha, vai ser com barroco, vai ser com arcadismo. Do PSS2 vai ser com romantismo, com realismo, com simbolismo. No PSS3 com pré-modernismo, com modernismo, com uma geração de 45. Então, as habilidades em literatura se repetiram quase que na sua totalidade, PS1, PS2, PS3. O que a gente vai balizar? O cronológico. Por quê? Porque eu não acredito que a gente possa falar de modernismo no primeiro ano se eu não conseguir entender com que ele está rompendo. Com certeza. Né? Ele rompe com a literatura do passado. Mas se eu pergunto no primeiro ano, como é que eu vou entender isso?
Então, essa é a dica, assim, a gente vai seguir uma cronologia. E Mari, pra gente encerrar com redação, o que a gente vai deixar de dica aqui para o pessoal aqui no finalzinho? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é: caiu o artigo no vestibular extraordinário no inverno. E aí os alunos ficam assim, se caiu o artigo, agora vai cair carta. Meu filho, tu não é dono dessa certeza. Tu tem escreveu, pagou um boleto para fazer essa prova. Então, pode cair artigo de novo. O vestibular extraordinário foi uma abertura de portas, né, para o retorno do vestibular. A consolidação do gênero artigo cobrado pode aparecer de novo, né? Não fica só estudando carta porque caiu o artigo. Não vai ser toma lá da cá, porque senão eles não fariam isso, né? É um concurso. Então, a gente precisa levar a sério a possibilidade de 50% ser carta, 50% ser artigo. Novamente, eu não fiz matemática, mas eu queria dizer isso, porque às vezes o aluno fica nas vésperas da prova querendo acertar. Eles querem que, inclusive, o professor acerte o gênero e o tema, né? Eles procuram a gente, eles não perguntam, oi, tudo bem, Mari? Eles perguntam o que vai cair, que gênero vai cair. Então, assim, vocês abrirão a prova e descobrirão o gênero. O mais importante é saber as características mais importantes de cada um desses gêneros, que são cobradas por meio de critérios de avaliação. Então, por exemplo, no artigo, entender que tu vai manipular a tua voz, mas que também outras marcas linguísticas aparecerão no teu texto. É uma característica, né? Entender que tu precisa de uma construção de linguagem diferente do Enem, que talvez tu vai escrever esse texto em primeira pessoa, né? Olhar para a carta aberta e ver que é o eu, o você ou vocês e o nós. E assim é o teu discurso na carta aberta. E que a carta aberta exige um tom de incômodo, porque eu preciso motivar alguém, primeiro por meio da dor e depois por meio do tom doce, né? A mudar uma maneira, uma conduta de ser. Então, de repente, eu vou estar falando com pais e vou assinar como um jovem preocupado. Lá na carta, eu posso revelar uma verdade. Por mais que eu ainda não viva o processo de educar outra pessoa, como vocês, então entender que todas essas marcações que revelam, ora, quem eu sou, ora para quem eu estou escrevendo, que nós chamamos, dentro da teoria de dialogismo, né? Eu vou dialogar com o outro, eu vou interagir com o outro num texto. Eu não fiz isso de março até o Enem. Dialogar com o outro no meu texto. Então, entender que eu vou abrir a prova, vamos supor, né, vai cair carta, e entender que tu precisa, de repente, ficar uns 5 minutos ali rememorando as características desse gênero para mostrar para a banca que tu conhece muito bem as particularidades do texto que tu tá fazendo, né? E não confundir. A exemplo de cair um artigo, já aconteceu nas entregas da semana, e o cara vai lá e bota um dialogismo. Pensem nisso, lá no artigo dele. Pensem nisso, caro leitor. Sim. E aí, por que tu vai colocar algo que é comum lá naquele gênero, sendo que a gente está escrevendo outro? Então, que vocês façam essa separação. Fechando, então, o artigo é minha marca linguística e outras marcas que podem ser favoráveis à minha tese ou não. E se tu for bom mesmo, tu vai fazer esse caminho, né? Esse gênero que tem essa polêmica, tu vai fazer esse caminho. E na carta, esse dialogismo, essa interação entre remetente e destinatário. Gente, muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Com esse podcast, a gente encerra a série de podcasts nesse 4º episódio com linguagens, parceria Totem, Diário de Santa Maria, CDN. A gente agradece e deseja a todos vocês uma excelente prova. Muito obrigado e boa prova. Boa prova. Boa prova. Gente. Foi um prazer. Daria para passar tarde aqui. Daria. Maravilhoso. Deu, tá congelado aqui. Fechou. Beleza. O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Autogiro Veículos, Geiger e Claro. Apoio CDL e Cindy Lojas. Juntos pela tua aprovação.